Hoje o Momento Lead é sobre transporte, sobre logística de cargas perigosas. E o meu convidado é Marcos Vinícius Budel, ele que é diretor da Budel Transportes. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Marcos, a logística está no coração do desenvolvimento econômico, né? E a Budel trabalha com uma carga muito específica, que são as cargas perigosas. Correto. Sempre foi assim? Ou a empresa migrou para essa especialização de transporte? No começo não, a gente trabalhava alguns outros ramos, como terraplanagem e o transporte de fertilizantes. E ao longo do tempo a gente foi se especializando, muito em virtude da necessidade de clientes. E hoje a gente é uma referência no mercado, no setor. Isso é uma referência no país, né? Porque a gente vê em todo o Brasil aí circulando os caminhões da Budel. Exatamente, não só no Brasil, mas em todo o Mercosul, né? Então hoje atendemos Uruguai, Argentina e Paraguai também. E é uma empresa que começou aqui no Paraná? Sim, é uma empresa genuinamente paranaense, né? Apesar de ter, né, como você bem falou, hoje segmento nacional e internacional. Ela se iniciou com os meus pais e em meados de 97 eles resolveram sair do negócio e a partir de então a gente começou a vir para o negócio e começar a tocar, né? E é você e tem teus irmãos também que são envolvidos na operação? Sou eu mais 2 irmãos, né? Então eu atuo, o meu irmão cuida mais da parte operacional e uma irmã que cuida da parte administrativa e financeira. Bacana. E o teu pai começou a empresa como caminhoneiro ou começou já como gestão? Como que foi esse começo? Não. Eu acho que a maioria das transportadoras... Geralmente começa com caminhoneiro, né? Exatamente. Ele iniciou como motorista, né? Como o primeiro caminhão já dele. Isso há quantos anos? Isso foi nos anos 50, por aí, 60. E aí, a partir de então, ele começou, né, com uma frota pequena e foi ampliando, né? E hoje a gente tem uma frota de mais de 800 caminhões. Olha que bacana. 800 caminhões desses tanques de cargas perigosas. Hoje a gente tem bem diversificado e a gente atua muito com a necessidade do cliente, né? Então hoje a gente atua bastante no ramo de fertilizantes também, né? Era uma coisa que a gente, lá no passado a gente parou por um período, hoje a gente voltou. Parte de containers, né? Isotanques, e parte de indústria canavieira também, né, sucroalcooleira, né, então fazemos transporte de cana-de-açúcar e outros segmentos menores, de menos expressão, mas a gente também atua. Vocês acabam atendendo muitas cooperativas do Paraná também? Indiretamente a gente atende as cooperativas, porque principalmente na questão do biodiesel e outros produtos assim, há vários produtos líquidos hoje que a gente nem imagina que vem em caminhões-tanque. Então, e a gente atua em todos os segmentos, exceto leite e água, são os segmentos que a gente não atua. E, Marcos, quando a gente fala, né, dessa questão da transição do negócio, né, da empresa familiar, eu sou filha de caminhoneiro também e eu lembro que eu sempre gostei de dirigir, gostei desse movimento de caminhão e respeito muito hoje os caminhoneiros nas estradas, porque eu aprendi com meu pai, viajava com ele, passava férias dentro do caminhão. E vocês tiveram na infância de vocês e os irmãos despertaram esse interesse já desde pequenininhos, ou vocês tiveram que assumir como que foi essa transição da empresa familiar? No começo, a empresa familiar, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente acaba misturando a empresa com o negócio. Então, a gente sempre estava ali presente com o pai, viajando, então, da mesma forma como você. E aí, ao longo do tempo, obviamente, a gente, né, procurou se especializar, né? Hoje é uma empresa totalmente, né, de mercado, então, né, é uma empresa com administração profissional. Ao longo do tempo, claro, você vai criando, né, referência e pegando referência com empresas especializadas e acaba crescendo na questão de gestão. Então hoje a nossa gestão é totalmente profissional, né? A gente tem várias pessoas de mercado hoje que tocam a empresa. Há um problema no nosso segmento que a maioria dos transportadores hoje, uma minoria é empresária. A maioria é ex-dono de caminhão, que acaba vindo para o setor. Isso há um complicador, né, porque há muitos custos ocultos na operação que às vezes a pessoa não faz essa menção. E se não tem uma administração mais especializada, acaba com ao longo do tempo a empresa, né, historicamente uma transportadora ali dura em torno de 5 anos. Então, é um segmento que é muito complexo, então necessita de uma administração, de uma gestão muito boa.
que tem a sazonalidade do transporte e também tem toda a questão tributária, os riscos trabalhistas que envolvem a operação. É uma infinidade de custos que num primeiro momento uma empresa não tem conhecimento, não acha que simplesmente abastecer o caminhão, pagar o pedágio e, entre aspas, pagar o motorista e está tudo bem. Então, por isso que necessita de uma administração mais especializada, né? E com o longo do tempo e quanto tempo a gente tem no mercado, a gente acaba conhecendo, né, e tendo um know-how de como fazer isso bem feito. Bacana. E, Marcos, quando a gente fala sobre essa questão da especificidade do transporte, recentemente a gente até fez um conteúdo com vocês falando sobre a contratação de mulheres, né? Porque vocês são uma empresa que destina muito das vagas para mulheres, porque na carga perigosa, o cuidado no volante, o cuidado com o caminhão em si é um pilar muito importante da entrega que vocês fazem para os clientes. Como que foi esse despertar para a contratação de mulheres motoristas? Então, a gente teve, ao longo do tempo, começou a surgir as mulheres, né, tanto de carros pequenos, isso lá atrás, e hoje nos caminhões. E aí a gente começou com um casal, né, ele queria trazer a esposa para a estrada e a gente acabou fazendo toda uma parte de treinamento com ela, de especialização, porque ela não tinha know-how em viagem com caminhões. E aí a gente atuou no segmento do rodoviário e no segmento de cana, porque é um segmento que você está mais todo dia em casa, então para a mulher é mais confortável, até pela questão do companheiro ou companheira dela, enfim. E aí a gente acabou fazendo todo um trabalho para que essa mulher, com os afazeres dela, ela tivesse conforto com a gente trabalhando lá na empresa. Então, mas tudo isso depende de você, né, fazer todo um trabalho para que isso aconteça. Falando um pouco de segurança, né, então a gente sempre, a nossa visão principal é segurança. Segurança dos nossos colaboradores, das pessoas que estão nas vias, e para isso a gente tem que ter todo um aparato de... hoje todos os nossos caminhões, eles possuem câmera, né, eles possuem um rotograma falado, então é feita uma leitura de todas as estradas que eles passam, os pontos mais perigosos, com uma velocidade compatível ali para o local, ou seja, onde passa esse caminhão, o motorista vai receber um aviso, né, indicando que a velocidade compatível para ele andar seria tanto. E para isso daí tem toda uma inteligência, né, tecnológica por trás ali, que faz todo esse acompanhamento, a checagem, né, incluindo das câmeras e das cercas eletrônicas, por exemplo, além dos limites de velocidade, limites de jornada e de trabalho, que isso, né, a gente tem um papel fundamental, que é o quê? Fazer com que essa segurança, né, seja propagada para os nossos colaboradores e para as pessoas que estão nas vias. Porque isso impacta diretamente a segurança dos usuários das rodovias, né? Além do nosso produto já ser perigoso e demandar isso, né, é uma preocupação que sempre foi enraizada na gente. Bacana. E quando vocês passaram a contratar mais mulheres, vocês também adaptaram os pontos de parada e de descanso para que essas mulheres se sentissem confortáveis, né? Exatamente. E também entra um pouco de onde colocá-las, que fique mais confortável para ela poder... Respeitando essa vulnerabilidade do feminino, né? Eu acho que não é nem vulnerabilidade, porque assim, a gente tem... Peculiaridades, né, da mulher. Porque tem muitas coisas que as mulheres, lá na nossa operação, elas fazem melhor que o homem, com uma riqueza de detalhes maior, que às vezes o cliente precisa, né? Então, e para isso, assim, foi algo que trouxe para elas uma condição de trabalho boa, com uma remuneração igual, então a gente não tem diferenciação por homem e mulher, né? E ao mesmo tempo elas se sentem muito empoderadas com isso, né? Porque, poxa, você está ali, está com um caminhão grande, você, né, tipo, dá uma sensação para elas de empoderamento. Bacana. Vamos ver uma empresa tradicional, de um segmento muito tradicional e muito masculino, abrindo esse espaço para as mulheres. Parabéns. Isso né, obviamente, né, tem a minha irmã que também está lá e ajuda muito nessa questão dessas ideias e também nesse conforto para a mulher. Muito bom. Obrigada, Marcos, pelo bate-papo. Imagina. Obrigado a vocês. E na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento Lead, contando cases e histórias de empresas paranaenses que ganham o Brasil e o mundo. Até lá!